Algumas histórias nunca deveriam ser contadas. Maldições que atravessam séculos. No Brasil, um lobisomem que aterrorizou a cidade de Três Lagoas. E ainda 3 histórias de vampiros de tirar o fôlego. Neste vídeo, você vai conhecer 5 relatos assustadores que misturam lenda e verdade e vão mexer com a sua cabeça. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, década de 90. Imagine viver em uma cidade tranquila, onde de repente surgem relatos de uma criatura aterrorizante rondando as ruas à noite. Seria um animal selvagem? Uma pessoa? Ou algo sobrenatural? Um mistério que até hoje intriga moradores e curiosos de todo o Brasil. Nos anos 90, Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, foi palco de uma lenda urbana que se espalhou rapidamente. Moradores de bairros como Vila Raro, Parque São Carlos e Vila Alegre relataram aparições de uma criatura misteriosa. Medo, curiosidade e muita especulação tomaram conta da cidade. Entre os relatos mais marcantes, Dona Iracema Cardoso descreveu a criatura como uma mistura de porco e urso sem rabo. Eu estava naquele sonho, escutei aquele barulho, estava os cachorros latindo, os gritos de umas mulheres. Falei, isso é briga, não vou nem sair. Aí quando eu abri a janela, que eu ia só pelo canto, estava aquele monstro no meu portão. Aí estava no portão e ele enfiava um pouquinho assim debaixo do meu portão, assim, para levantar, sabe? Eu falei, meu Jesus do céu, que bicho será esse? Só pode ser uma assombração, uma coisa do outro mundo. Ele é um povo muito esquisito. Eu falei, eu não vou nem falar, ainda pensei assim, era, que a gente grita assim, era, né, quando vai tocar um pulso. Aí eu não falei nada porque eu fiquei com medo dele invadir e me devorar lá dentro. Ele é um bicho feio mesmo, na minha vida eu nunca tinha visto. Mas ele não gritava, só fazia assim. Falei, meu Deus, o que é isso? É uma coisa horrível, filho. É uma coisa horrível, eu não posso divulgar o que era aquilo. Ele era um tipo de porco, um tipo de urso. Eu sei que era horrível. Ele não tinha rabo, não. Ele era cotó. E as patas dele eram bem enormes. Agora a unha dele eu não vi. Sei que ele era enorme mesmo. Essa noite eu não entendi. Ai, meu Deus, mas que meu velho chega logo. Não foi 4 horas da manhã, ele chegou. Aí ele viu o portão meio arrancado, né? Falou, velho, o que foi isso aqui? Eu falei, foi o lobisomem. Ele deu risada. Eu falei, que lobisomem? Que lobisomem? Isso é de um malandro, sem vergonha, um cachaceiro que vem aí. Deixa ele passar aqui que eu vou pegar ele a unha. Outros moradores também relataram terem visto ou ouvido coisas estranhas. O medo foi tão grande que a rádio local chegou a criar um programa noturno especialmente para as pessoas avisarem caso vissem ou ouvissem algo estranho. Rádio Caçula, nova geração, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Passa a transmitir, a partir de agora, o plantão do lobisomem. Patrão de Três Lagoas continua preocupada. O lobisomem continua fazendo as suas aparições. Na última noite, foi no Parque São Carlos. Populares juram ter ouvido o jurro do monstro. Pegadas foram constatadas novamente no local. Ele começou atacando um bairro, na Vila Aro, e a partir dali foram só bairros adjacentes. Ele ia fazendo as suas aparições em bairros sempre próximos ali. A polícia militar começou a fazer uma caçada à criatura estranha. Algumas pegadas estranhas foram encontradas. Em uma cerca de arame, pelos estranhos foram encontrados e encaminhados para a perícia. Mas o resultado, até hoje, nunca foi divulgado. Um casal relatou uma experiência aterrorizante. Segundo eles, a criatura queria atacar um recém-nascido que estava em um berço no quarto do casal. Um casal e um filho recém-nascido. O bicho, segundo a família, por volta de meia-noite, fazia muito barulho do lado de fora. Em poucos minutos, ele foi para o telhado, retirou 2 telhas e só não entrou porque a família começou a gritar. O casal acredita que o lobisomem, ou o que quer que esteja aí em cima, estava atrás mesmo, é do pequeno Lucas.
A família agora corre contra o tempo para batizar o único filho. Criança sem batizar, o lobisomem persegue, né? Então a gente vai batizar para ver que não apareça mais, né? 30 anos depois dos fatos, até hoje não houve explicação para os fenômenos ocorridos em Três Lagoas. Vale dos Reis, Egito, 1922. Após uma das maiores descobertas arqueológicas da história ter acontecido, algumas pessoas acabaram morrendo de maneira inexplicável e estranha. Mas o que estas mortes têm em comum? Todas as pessoas que morreram faziam parte da expedição arqueológica que descobriu o túmulo do faraó egípcio Tutankhamon. 4 de novembro de 1922. Após meses de escavação, o arqueólogo Howard Carter e sua equipe encontraram uma entrada escondida. O que estava por trás dessa porta seria uma das descobertas mais notáveis da história. O túmulo de Tutankhamon, o jovem faraó que reinou no Egito durante a 18ª dinastia. O que foi encontrado dentro do túmulo de Tutankhamon era inimaginável. O túmulo estava repleto de tesouros, incluindo o famoso sarcófago de ouro, joias, móveis luxuosos, armas e artefatos raros. O mais surpreendente era o estado de preservação do túmulo. Nunca antes na história da arqueologia, um túmulo tão antigo foi encontrado com tanto esplendor e intacto. Os tesouros estavam bem preservados, como se o tempo tivesse parado ali dentro. Mas havia algo mais, algo que não podia ser ignorado. No momento em que o túmulo foi aberto, uma inscrição foi encontrada na entrada. Gravada nas pedras, com letras hieroglíficas antigas, dizia: aquele que perturbar o sono do faraó será castigado. A partir de então, a maldição teria começado a manifestar seus efeitos. Segundo o National Geographic, na época em que as escavadeiras abriram a tumba, Cairo, a capital do Egito, foi atingida por uma estranha tempestade de areia. O cão favorito de Carnarvon soltou um uivo arrepiante e, de repente, caiu morto. Com o tempo, uma série de eventos trágicos e misteriosos começaria a ocorrer com aqueles envolvidos na expedição. Lord Carnarvon, o financiador da escavação, morreu pouco tempo depois da abertura do túmulo, vítima de uma infecção inesperada. Logo depois, outros membros da expedição também morreriam de maneiras inexplicáveis. As mortes começaram a se espalhar entre os membros da expedição e outros associados à descoberta. Richard Bethel, secretário de Howard Carter, foi encontrado morto em circunstâncias misteriosas, nunca explicadas. Já Howard Carter, a primeira pessoa a entrar no túmulo de Tutankhamon com Carnarvon, morreu após uma longa batalha contra o linfoma de Hodgkin, que se suspeitava ser causado por envenenamento por radiação. O egiptólogo britânico e escavador independente Arthur Weigall, que também esteve presente na abertura da tumba, morreu logo em seguida de câncer. Outras pessoas que estavam na expedição também morreram. Elas sofreram devido à asfixia, acidente vascular cerebral, diabetes, insuficiência cardíaca, pneumonia, envenenamento, malária e exposição a raios-x. E todas essas mortes teriam ocorrido em apenas 10 anos após a descoberta da tumba do faraó. Cientistas e historiadores têm oferecido explicações plausíveis para as mortes associadas à descoberta do túmulo de Tutankhamon. Uma teoria amplamente aceita sugere que a tumba, selada por milhares de anos, poderia conter fungos tóxicos. Outra hipótese é o efeito psicológico da sugestão. A ideia da maldição poderia ter influenciado a saúde mental e física dos envolvidos, causando estresse severo e até mesmo contribuindo para doenças. Mesmo com explicações científicas razoáveis, o mistério persiste. Por que tantas mortes ocorreram em uma sequência tão peculiar? Seriam apenas coincidências infelizes ou algo mais sinistro estava em jogo?
A inscrição na entrada do túmulo, prometendo maldição àqueles que perturbassem o descanso do faraó, ainda ecoa nas mentes dos curiosos. É uma das histórias de vampiros mais conhecidas da Grã-Bretanha. A lenda conta que a propriedade dos Groglins esteve nas mãos da família Fisher por muitos séculos. No início do século XIX, os antigos moradores se mudaram e abandonaram a propriedade, que ficou vazia durante o longo e rigoroso inverno. Quando a estação mudou para a primavera, os irmãos Cranwell se mudaram então para a casa. Em uma noite de verão, a senhorita Cranwell olhou pela janela em direção ao fundo de seu gramado e notou algo peculiar nas proximidades do cemitério. Parecia que, no fundo, nas sombras da lápide, havia 2 pontos de luz se movendo. À medida que esses pontos se aproximavam, o mal-estar tomou conta da senhorita Cranwell. Ela rapidamente fechou a janela e se deitou para tentar dormir, mas foi acordada por um som baixo de farfalhar vindo do lado de fora. Ao olhar para a janela, viu 2 pontos de luz que agora reconhecia como os olhos de um vampiro. Ela tentou gritar, mas o terror congelou o som em sua garganta. Algo caminhava até a cama e, em um movimento rápido, agarrou seus cabelos, puxando sua cabeça para trás, como se fosse dar-lhe um beijo. Os irmãos, que dormiam em quartos separados, foram acordados por um grito alto e agudo que parecia abalar as paredes da casa. Em instantes, estavam na porta do quarto da irmã, que estava trancada. Eles arrombaram a porta e encontraram a cena devastadora. Um cheiro de decomposição no ar e a irmã deitada na cama, sangrando, com cortes profundos no pescoço. Eles conseguiram parar o sangramento e tentaram salvar a vida da senhorita Cranwell, que, apesar dos ferimentos, sobreviveu ao ataque. Quando ela estava forte o suficiente para viajar, foi levada para a Suíça, onde passou um tempo se recuperando no ar fresco da montanha. Quando a história completa foi revelada, os irmãos juraram vingança contra a criatura. Assim, voltaram para Groglin em um dia escuro de inverno. A senhorita Cranwell tomou seu lugar na sala com vista para o cemitério. Quando a lua surgiu, 2 pontos de luz brilharam nas sombras do cemitério. Dessa vez, os 2 irmãos estavam à espreita nas sombras e dispararam tiros na figura do vampiro, que, mesmo ferido, fugiu. Eles aguardaram até o amanhecer e, em seguida, levaram a senhorita Cranwell para um lugar seguro. Reuniram os moradores da vila e realizaram uma busca no cemitério. Quando não encontraram nada de anormal, a atenção foi voltada para a igreja. Notaram que a porta da cripta estava ligeiramente aberta. Lá, encontraram uma cena horrível, com caixões quebrados e ossos espalhados. Um caixão, no canto, parecia intocado, e quando abriram, encontraram o corpo do vampiro, com os olhos sem vida, mas o ferimento da pistola ainda aberto na perna da criatura. Os aldeões arrastaram o caixão para fora do cemitério e queimaram o corpo demoníaco, sem saber de onde ele tinha vindo. Supôs-se que a criatura estava adormecida por séculos, até ser despertada com a chegada dos pescadores e a reocupação da casa. Este caso foi na região dos Balcãs, no início do século XIX. Começa com um pastor chamado Mlat, que mesmo após sua morte, continuou a retornar à cidade. O morto-vivo vagava pelas ruas, gritando os nomes daqueles que reconhecia ao passar por eles. Os oficiais da cidade perceberam que precisavam conter a ameaça. Então, o corpo do vampiro foi exumado e uma estaca foi cravada em seu coração. No entanto, o método falhou. O vampiro retornou em um estado ainda mais horrível, aterrorizando os moradores, levando alguns à morte pelo medo e sufocando outros. Ele ria daqueles que tentavam detê-lo e até zombava de seus esforços. Desesperados, os aldeões levaram o corpo adormecido do vampiro a um carrasco.
O carrasco perfurou seu corpo com várias estacas brancas de espinheiro. Depois, ateou fogo ao cadáver. Enquanto as chamas o consumiam, os gritos de sofrimento da criatura ecoaram por toda a vila. Em 1582, moradores de uma vila na Silésia, onde hoje é atualmente parte da Alemanha e da Polônia, reclamaram de visitas de um vampiro de mau hálito chamado Cus. Antes de se tornar um morto-vivo, Janus Cus era um cidadão respeitado. Em fevereiro de 1582, Cus sofreu um ferimento fatal após ser chutado por um de seus cavalos. Antes de morrer, ele agonizou por vários dias, reclamando de visões fantasmagóricas e sentindo como se estivesse pegando fogo. De acordo com uma testemunha, no momento de sua morte, um gato preto entrou no quarto e pulou sobre sua cama. Devido ao seu status na comunidade, Cus foi sepultado próximo ao altar de sua igreja local. Porém, dentro de poucos dias, vários moradores começaram a relatar visitas do homem morto. Todos descreveram um fedor mortal e um hálito extremamente frio, um cheiro considerado insuportável. As pessoas suportaram essas visitas noturnas até o final de julho, quando decidiram exumar o caixão de Cus e lidar com seu cadáver inquieto. Ao abrirem o caixão, encontraram sua pele ainda macia e flexível. Suas articulações não estavam rígidas, mas maleáveis e móveis. Quando abriram uma veia de sua perna, o sangue jorrou fresco, como se ele ainda estivesse vivo. Após uma breve deliberação, o corpo de Cus foi lançado a uma fogueira e queimado. Em seguida, seus restos foram dilacerados e reduzidos a cinzas. Como esperado, o espírito de Cus cessou suas visitas noturnas. Histórias de vampiros, criaturas da noite que vagam nas sombras da nossa realidade, continuam a assombrar a imaginação. Hoje, conhecemos 3 casos macabros que desafiam a lógica e a razão, deixando um rastro de medo e mistério. Seria tudo invenção ou há algo mais que ainda desconhecemos? Este é o canal Arquivo de Mistérios. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima!